Então, aí já o terceiro princípio, que é o princípio da limitação de dose, ela traz a ideia de que nesse princípio são estabelecidos valores de dose efetiva e de dose equivalente, que eu já falei lá, que são aquelas grandezas voltadas à proteção radiológica, e elas são aplicadas nesse princípio aqui. Então, a CNEM, ela montou uma tabelinha e aí ela determinou limitação de doses em unidades de millisiever, né? Que não podem ser ultrapassadas, que aí, a partir dessas doses, nós temos a noção de que, a partir de determinada dose estabelecida pela CNEM, pode ocorrer um efeito biológico, pode causar danos ao corpo, tanto do indivíduo ocupacionalmente exposto, que somos nós, operadores, tanto para o indivíduo ao público, como também para as gestantes, para menores de 18 anos em estágio. Então, temos aqui uma série de regras que devem ser fixadas na nossa mente e ser bem definidas para que não ocorra a exposição acima desses limites estabelecidos pela CNEM. E aí, quem é que determina e sinaliza essas doses para a gente? São os órgãos que quantificam aqueles dosímetros que nós utilizamos durante toda a jornada de trabalho aí no setor de radiologia. Então, eles que sinalizam para a instituição que nós, indivíduos ocupacionalmente expostos, ultrapassamos ou estamos dentro da margem estabelecida pela CNEM. Tá bom, gente? Então, aqui dentro, eu vou colocar para vocês aqui, ó, a tabelinha que a CNEM definiu, que são as doses efetivas e equivalentes em diversas partes do nosso corpo, tanto no cristalino quanto nas extremidades, que são as mãos, os pés, tanto para partes no corpo ou para a dose efetiva que corresponde ao corpo todo. Então, em resumo, para a dose efetiva de nós, operadores, corpo inteiro, nós não podemos ultrapassar 20 millisiever a cada ano, num período de 5 anos. Então, num período de 5 anos, cada ano, nós não podemos ultrapassar além de 20 millisiever. Não estamos falando em sievert, nós estamos falando em millisiever. É bem menos que vale um sievert. E aí, para a dose equivalente, que é os cristalinos, a pele, né, as mãos, os pés, que são partes do corpo, para o indivíduo, nós ainda não podemos ultrapassar 20 millisiever também. No cristalino, nós não podemos ultrapassar 500 millisiever de exposição. Por isso que existe o óculos pumblífero, que protege o nosso cristalino dentro do centro cirúrgico, tanto numa sala de raio-x ou outra sala qualquer que utilize radiação ionizante. E aí, para a mão, para o pé, para a pele, também não pode ser ultrapassado um limite de 500 millisieverts. Então, para nós, indivíduo ocupacionalmente exposto, né, os operadores, para o corpo inteiro, num período de 5 anos, em cada ano, não pode ultrapassar 20 millisiever, porém, nós temos uma limitação máxima de, dentro de um ano, não podemos ultrapassar 50 millisiever. Então, a dose limite é 20 millisiever e a dose máxima é até 50 millisiever durante um ano, para nós operadores. Para o cristalino, também não pode ser ultrapassada uma dose no nosso cristalino de 20 millisieverts. Agora, para a pele e para as extremidades, não pode ser ultrapassado um limite de 500 millisieverts. Agora, para o indivíduo ao público, que são os pacientes, os enfermeiros, técnicos, estão próximos ali, o setor de radiologia, ou são pessoas que vão fazer exames radiológicos. Dose efetiva, que é a dose do corpo todo, não pode ultrapassar 1 millisieverts, diferente de nós operadores, que a limitação é 20. O indivíduo ao público não pode ultrapassar 1 millisieverts. Cristalino, ele também não pode ultrapassar 15 millisieverts. Nós, operadores, não podemos ultrapassar 20. E aí, as extremidades, pés e mãos e a pele não pode ultrapassar 50 millisieverts. Nós não podemos ultrapassar 500 millisieverts. Então, tá vendo? É uma pessoa esporádica que vai fazer um exame radiológico e ela tem essas limitações aí bem mais baixas que a gente.
Então, o princípio da limitação de dose traz esses conceitos. Existem também outros conceitos que vocês vão ter que fazer a leitura aí, né, da apostila que eu estou disponibilizando para vocês. Estou explicando aqui, em suma, sobre cada princípio das diretrizes que são estabelecidas pela CNEM em relação aos princípios de proteção radiológica. Tá bom, gente? E aí, por último, outro princípio, que é o princípio da prevenção de acidentes. E aqui, nesse princípio, né, nesse quarto princípio, é determinado que devem ocorrer treinamentos, cursos de proteção radiológica, para que todo esse conceito seja passado para a equipe, passado para a equipe do setor de imagem, né? Para que não ocorra acidentes aí, esporádicos, acidentes de grandes magnitudes e provoque um efeito muito grande para os operadores, para que nós, a cada exame, vamos praticando de forma correta posicionamento radiológico, aplicando uma exposição adequada, não muito alta, durante a realização dos exames, treinamento de proteção radiológica. O princípio do prevenção de acidente, ela trata da educação continuada da equipe de radiologia no setor, para que todos nós vamos tendo mais feeling de proteção radiológica, para que a cada dia a gente vá colocando a prática de proteção radiológica aí durante toda a jornada de trabalho, que acidentes não ocorram mais. Então, é basicamente isso que vem trazendo o princípio da prevenção de acidentes. Aí, explicando para vocês sobre esses princípios da justificação, da otimização, da limitação de dose e da prevenção de acidente, a CNEM também ela cria um adendo para alguns casos, casos relacionados a mulheres grávidas. Então, aí a operadora, a técnica que está com suspeita de gravidez, ela deve comunicar imediatamente à sua chefia para que isso seja verificado, e caso ocorra a confirmação da sua gravidez, essa grávida ela deve ser remanejada para um trabalho de área livre que não esteja envolvido na área controlada, que é a área onde ocorre exposição de radiação ionizante. E aí, até o terceiro mês, essa grávida ela não pode ter contato com a radiação ionizante até o terceiro mês de gestação, porque é um período onde o feto está se formando, e isso pode fazer muito mal para o feto, né? Até ocorrer um efeito biológico genético, né? Nesse feto aí. Então, é até o terceiro mês de vida, de gestação dessa grávida, ela não pode ter contato com radiação ionizante, e ela deve imediatamente comunicar à sua chefia imediata sobre a sua gravidez, né, para ser investigado. E aí também tem doses limitadas sobre o abdômen dessa grávida aí, né, e o feto. Então, sobre o abdômen dessa grávida, não pode exceder 2 milisievert durante esse período de gestação de 3 meses. E o feto, ele não pode receber mais que 1 milisievert durante todo o período gestacional, ou seja, de 9 meses. Então, isso é regra e tem que ser verificado. E outra coisa também relacionado a menores de 18 anos. Então, a CNEM estabelece que menores de 18 anos não podem fazer exames com radiação ionizante, a não ser para fins de estágio de conclusão de curso. Então, aí o estágio vai valer do 16 a 18 anos, eles podem fazer com fins de estágio, mas também eles vão seguir uma dose aí de exposição, só que muito menos inferior por ser estágio, tá bom? Então, menor de 18 anos, regra, não pode fazer exames com radiação ionizante, a não ser se estiver em treinamento profissional. E se estiver em treinamento profissional, tem que ser de 16 a 18 anos, sendo estagiário. E aí, a dose de radiação anual que esse estagiário deve tomar não pode ultrapassar 6 milisievert. E a dose equivalente anual não deve exceder a 150 milisievert para extremidades
e 50 milisievert para o cristalino desse estagiário aí. E aí, quando eu falo indivíduo ao público, são todos os trabalhadores, estudantes, estagiários que se encontram na área restrita, na área controlada do setor de radiologia, que é a área onde está sendo produzido radiação ionizante. Tá bom, gente? Então, hoje a aula é bem rápida, só que com foco nesses princípios de proteção radiológica que são bem importantes e nós, né, como profissionais da técnicas radiológicas, temos que estar ciente desses princípios que consta agora na normativa 3000.01 lá no site da CNEM. Então tem uma normativa que estabelece todas essas doses de radiação, mas eu compilei toda essa informação para vocês aí em forma de apostila que vai estar disponível aqui para vocês. E uma coisa bem importante sobre a proteção radiológica e sobre quem rege, sobre quem determina a proteção radiológica. Até 2019, até dezembro de 2019, a gente tinha um regimento, uma portaria, chamada Portaria 453, pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa, ela criou essa portaria e ela que estabeleceu inicialmente os princípios de proteção radiológica dentro do território nacional, ou seja, aqui dentro do Brasil, que utilizem radiação, estabelecimentos que utilizem radiação ionizante, seja ele médico ou odontologia. Então, existe uma série de parâmetros enquanto a tipo de equipamento que poderia ser usado, de tomografia, mamografia, raio-x, equipamento odontológico. Então, essa portaria vinha trazendo todos esses regulamentos dessas áreas. Como deve ser feito um setor, projeto de treinamento de proteção radiológica, doses de limitação de radiação ionizante, princípios de proteção radiológica, deveres e funções de cada membro do setor de radiologia, como o responsável técnico do setor de radiologia, o supervisor de proteção radiológica, e aí o SATR, que é o supervisor das aplicações de técnicas radiológicas, que é um técnico de radiologia que fica à frente da equipe aí, controlando todas as técnicas radiológicas da sua equipe. Porém, agora, em novembro de 2019, ocorreu uma mudança dessa portaria. Então, essa portaria ela não passou mais a valer a partir de dezembro de 2019 e veio uma RDC 330 que veio aprimorar essa portaria 453 e essa portaria não passou a valer mais. Então, ocorreu uma série de mudanças com a vinda da RDC, que agora que está valendo, e eu vou anexar para vocês aqui na aula de hoje a portaria 453 e a RDC 330, com a lei na íntegra, né, sem modificação, e vocês vão me fazer uma leitura dessa portaria e dessa RDC, e vão me entregar uma resenha, uma redação falando sobre essas duas portarias. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vão me dizer como era na portaria 453 e como está na RDC 330. Essas duas trazem esses conceitos de princípio de proteção radiológica e também esse órgão aí que regulamenta radiação nuclear, que é a Comissão Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CNEM, que trabalha em conjunto aí e agora ela vem estabelecendo parâmetros para portaria para RDC 330. Antigamente, na portaria já estabelecia limites. Agora, a RDC ela se refere às normativas da CNEM e não mais consta ali no seu texto as limitações de dose e aí, que devem ser seguidas. Tá bom, gente? Então, eu vou postar na íntegra, vou postar para vocês aqui a apostila da matéria da aula de hoje, mas também esses dois outros documentos aí, que é a portaria 453 e a RDC 330. E para a próxima aula, até a próxima aula, vocês devem anexar para mim essa resenha aí
dessas duas portarias. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet e me trazer uma redação sobre essa migração da portaria para a RDC 330. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.